Bom dia. Mais um momento de estudo, mais uma manhã, iniciando o nosso dia estudando o Evangelho, aprendendo junto à doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, que nós possamos estar aproveitando e identificando a beleza desse momento. Cada momento de estudo do Evangelho, a cada reunião pública, a cada estudo, é um momento único, onde a gente recebe os recursos dos benfeitores, onde a gente aprimora os nossos conhecimentos, a gente adquire mais fortalecimento para a nossa caminhada, para a nossa jornada. A cada dificuldade, a cada dor, a gente vai aprendendo que a gente amadurece, que a gente cresce, a gente reflete um pouco mais sobre a nossa vida. E hoje nós estamos estudando o emprego da riqueza, no capítulo 16, o item 11, o capítulo que está falando para a gente: não se pode servir a Deus e a Mamon. E aí a gente vai vendo que essa riqueza, a maior riqueza que nós temos é a nossa vida. Às vezes, quando a gente fala em riqueza, a gente vai logo para as coisas materiais, para o dinheiro, para as posses. Mas riqueza que o Evangelho traz para a gente identifica assim: poxa vida, a nossa vida. E muitas vezes a gente não sabe o direcionamento que está dando para a nossa vida. Muitas vezes nós não estamos nem sabendo aproveitar a nossa existência de uma maneira correta e de uma maneira saudável. Porque a gente vai identificando como ainda nós temos dificuldade de nos conduzir na vida. A gente se perde em meio a tantas informações, a tantos prazeres, a tantas coisas que o mundo nos oferece e a gente não sabe se guiar. Então, as dificuldades que existem na vida, elas são exatamente para exercitar o nosso raciocínio, para exercitar a nossa inteligência. Quando a gente está aí, na nossa encarnação, na nossa vida, e existem coisas boas e existem coisas ruins, nós precisamos sempre fazer escolhas. Nós temos esse objetivo e nós temos esse compromisso conosco mesmo, que é fazer as escolhas corretas. Então, diante dessas situações, a gente muitas vezes se perde. E aí muitas vezes a gente olha para o céu e fala assim: meu Deus, por que Deus criou então coisa ruim? Para que Deus então criou situações que não são boas? Não podia facilitar um pouco mais as coisas e criar só coisa boa? E aí os Espíritos já responderam para a gente essa questão também. Ele fala que é para exercitar a nossa inteligência, para exercitar a nossa capacidade de escolha, para que a gente mesmo, através da tentativa e do erro, a gente se aprimore, a gente cresça, a gente se desenvolva, a gente aprende. Então nada cai do céu da maneira como a gente sonha, tudo é conquista, tudo é luta, tudo é empenho, tudo é esforço. Então não tem como a gente fugir dessa responsabilidade. E agora ele está tentando ensinar para a gente a maneira correta da gente empregar a nossa riqueza. E aí ele inicia, ele fala assim para a gente: se sentes vossa alma dominada pelas cobiças da carne, tratai de vos libertar dessa dependência que vos domina. Tratai de vos libertar. Por que ele fala isso? Porque só nós temos a capacidade de nos libertar das dificuldades, das dependências, dos vícios que nós trazemos. E quando ele fala dessas cobiças, desses vícios, dessas dependências, ele é em todos os matizes, seja os vícios materiais, os vícios físicos, seja aqueles vícios morais. Nós temos a fala, a riqueza da fala. E quantas vezes nós utilizamos da nossa fala para denegrir a imagem do outro, para falar mal, para falar a mentira. E nessa rotina de vida, e nessa rotina de utilizar a nossa fala, difamando as outras pessoas e usando de uma maneira ruim, a gente cria a dependência. Porque a dependência, o vício, nada mais é do que um hábito que se adquire. Então, se hoje eu trago vício da fofoca, por exemplo, eu construí esse vício ao longo da minha vida, tendo o hábito
muitas vezes de se reunir com as pessoas, de ficar olhando a vida dos outros, identificando os defeitos e divulgando esses defeitos e falando mal. Então, uma dependência, um vício que eu desenvolvi enquanto espírito, seja nessa encarnação, seja em outra encarnação. A riqueza da visão que nós temos. E nós olhamos uma sociedade, olhamos as pessoas que têm qualidades e têm defeitos, e a gente muitas vezes se fixa no defeito do outro. Então são as riquezas que nós trazemos, as qualidades, as potências da alma que nós temos, e não sabemos utilizar. Então, ao invés de eu ficar dedicando o meu tempo, que é outra riqueza que eu tenho, o tempo que pode ser dedicado tanto para coisas boas como para coisas ruins, eu vou e perco meu tempo tentando falar mal do outro. Quando eu poderia, na verdade, estar aproveitando para ir lá acalentar um coração, escutar um irmão que está sofrendo, que está com dificuldade, olhar a dificuldade sim, porque as dificuldades existem, os erros, os vícios das pessoas existem sim, mas eu vou olhar de uma maneira diferente, eu não vou olhar de uma maneira maldosa, estimulando, falando mal, potencializando aquele defeito da pessoa, mas eu vou olhar, vou identificar e vou tentar vibrar bem, desejar o bem, sustentar o outro coração que está passando por problema. Porque quando a gente se envolve nessa vibração negativa, o primeiro que sofre somos nós, gente. É uma lei natural. Eu recebo aquilo que estou doando. Se eu estou doando maledicência, se eu estou doando e falando mal do outro, quem está recebendo esses recursos sou eu também. Eu recebo esse mal-estar, eu recebo essa angústia, eu recebo esse sentimento de vazio, esse mal-estar. Tudo isso eu vou recebendo. Aí, de repente, nos sentimos mal. De repente, a gente fala que está com dor de cabeça. De repente, a gente fala que está enjoado, que está triste, que está depressivo, que está desanimado. Aí a gente fala assim, revisa a sua vida. Vamos revisar a nossa vida. Vamos revisar os nossos hábitos, a nossa conduta, a nossa rotina. Mas não é a rotina apenas material, é a rotina mental, é a rotina emocional, as nossas conversas, a nossa rotina do que nós estamos fazendo diariamente e como estamos fazendo. Porque já não basta mais fazer as coisas apenas, a gente precisa saber como estamos fazendo. Porque ser espírita, ser um seguidor de Cristo, de Jesus, não é apenas frequentar, não é apenas no momento em que eu estou na minha crença religiosa, quando eu estou no centro espírita, é todos os momentos. O Evangelho é para ser aplicado onde eu estiver, para que eu possa fazer a diferença. Então, quando ele fala assim, tratai de vos libertar desse vício, é porque também eles sabem que após o desencarne, se a gente ainda estiver vinculado a esses vícios, o sofrimento é enorme. E aí nos tormentos voluntários do Evangelho, quando ele fala para a gente, ele fala do ciúme, ele fala da posse, ele fala da inveja, ele fala do egoísmo. Todos nós trazemos conosco esse vício. Todos nós traz um pouquinho de inveja, traz um pouquinho de egoísmo, traz um pouquinho de ciúme. Só que alguns são mais desenvolvidos em nós. E isso são o quê? Vícios que nós durante muito tempo acumulamos na nossa existência. Quando a gente quer mandar no outro, quando a gente quer que o outro faça as nossas vontades. Quantos de nós talvez, no trabalho que a gente exerce, e às vezes tem as pessoas subordinadas a nós, e a gente não sabe conduzir, a gente abusa do poder, a gente maltrata o outro, a gente agride verbalmente, a gente excede no comando e prejudica as outras pessoas. São vícios que a gente vai adquirindo, a gente começa a se achar melhor, a gente se acha poderoso, aí o orgulho vai crescendo, a vaidade aumenta, e a gente vai criando esse hábito. Então depois a gente não consegue nem se relacionar com ninguém, porque as pessoas não conseguem viver perto da gente.
pelo excesso de cobrança, pelo excesso de vício que trazemos conosco. Então a gente tem como objetivo na nossa encarnação, a gente tem como meta nos libertar desses vícios, nos libertar dele. Os benfeitores vão ajudar a gente, Jesus vai ajudar, Deus ajuda. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. É uma aliança. E quando ele fala do dever também, no Evangelho, ele diz assim: o dever é a obrigação moral diante de si mesmo em primeiro lugar, e depois dos outros. Então a gente já sai daquela cobrança de querer que os outros mudem. A gente já sai daquela cobrança de querer que as pessoas façam. E a gente começa a olhar para a gente e fala: o que eu tenho que fazer? O que eu já sei que tenho que fazer? O que eu já consigo? O que eu posso fazer? E eu começo a examinar a mim mesmo, porque a obrigação primeiro é me educar. É me educando que as coisas ao redor também vão se modificando. Tem lá no Evangelho: buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, se eu tenho realmente me esforçado para vencer as minhas más tendências, para vencer os meus vícios, vencer as minhas dificuldades, eu já estou recebendo auxílio dos benfeitores constantemente. Eles estão me ajudando, eles estão me protegendo, porque eles estão identificando a minha sinceridade. Por isso que quando eles falam assim: olha, nós não queremos santidade de vocês, não queremos que vocês sejam perfeitos, porque isso é impossível, do dia para a noite vocês mudarem, mas vocês precisam da boa intenção, vocês precisam da sinceridade, da vontade de querer, de mudar verdadeiramente. É essa boa intenção que faz a diferença. Porque se for cobrar de nós uma santidade, a gente vai sofrer muito, porque a gente tem tanto defeito, a gente tem tanta dificuldade, e eles sabem disso. Por isso que ele fala: não, se esforce, apenas isso, mas que seja um esforço sincero, e não aquele esforço da boca para fora, aquele esforço que a gente fala: não, eu estou tentando, mas não está tentando nada. A gente fala que está tentando só para botar desculpa, só para justificar um não conseguir. E aí os benfeitores que sabem o que se passa no nosso íntimo, Deus que sonda os nossos corações, Ele sabe se a gente realmente está conseguindo, se realmente não estamos. Então, por isso que quando a gente chega no plano espiritual, a gente muitas vezes sofre, porque não tem como enganar os benfeitores. E a gente, diante da nossa própria consciência, a gente revisando a nossa vida: poxa vida, quanta mentira! E eu tentei enganar os outros, enganei a mim mesmo. Fiquei me enganando, me iludindo com uma situação, me iludindo de uma maneira, cheguei aqui, olho para trás, vejo quanto tempo eu desperdicei, porque o tempo que eu estava me enganando, colocando desculpas e mentindo, eu poderia estar fazendo muita coisa boa para mim mesmo, reformando a mim mesmo, porque identificar um defeito, gente, não é ruim, embora a gente sofra. Quando a gente identifica um defeito em nós, a gente sofre muitas vezes, porque, poxa vida, eu não imaginava que eu era assim, porque a gente não se conhece ainda. Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente identifica coisas que a gente fala: poxa vida, nunca imaginei que eu era assim. Aí primeiramente, a gente tem dificuldade de assumir, porque o orgulho, o orgulho ferve. Aí a gente fala: meu Deus, eu não posso assumir isso, porque diante das pessoas eu não tenho esse defeito. Mas aí é que está o ponto. Eu preciso assumir para mim mesmo. Não ficar assumindo para os outros, falando: não, eu sou assim. Não preciso ficar falando para os outros. Mas para mim mesmo, diante dos benfeitores. E procurar a partir daí vencer essa dificuldade. E aí sim, essa dor é uma dor boa. Porque sofrimento e dificuldade, dor, todos nós vamos sentir. Agora, como nós vamos sentir essa dor e para que nós vamos sentir é que é o importante. Se eu estiver mentindo para mim mesmo, tentando não enxergar os meus defeitos, tentando me enganar e vivendo uma vida lá fora, com uma capa social, aquela máscara, fingindo que eu sou o bonzinho, fingindo que eu sou o anjinho, eu vou sofrer do mesmo jeito. Porque eu não estou vencendo nada, eu estou cheio de sujeira, de detritos dentro de mim, e estou vivendo uma vida falsa, mentirosa. Então eu vou sofrer.
Ou eu vou assumir aquilo que eu sou, na intenção de me melhorar, de vencer a mim mesmo, e vou sofrer também. Mas eu vou sofrer com um objetivo. É um sofrimento com o objetivo de se melhorar, de vencer a si mesmo. Essa é a diferença. Então nós temos que escrever. Nós temos que escrever o nosso destino. Como nós vamos escrever a nossa vida, a nossa história? Depende de nós. Os recursos estão todos à nossa disposição. E não há mal que não se possa vencer, nem vício que não se possa mudar. Não há. E uma coisa, um detalhe importante, se eu já identifico, se eu já percebo um mal em mim, ou um mal qualquer, eu já tenho condição de mudar, eu já tenho condição de vencer ele. Porque se eu não pudesse, se eu não tivesse condição, se eu não tivesse força para vencer, eu não estaria nem percebendo o meu defeito, eu não estaria nem percebendo a minha dificuldade, porque Deus não ia permitir, porque Ele sabe que eu não consigo, então Ele não deixa que eu perceba. É automático. Então, quando a gente já identifica alguma coisa, é porque está na hora. É o convite de Jesus para as nossas vidas. É o convite de Deus para que a gente dê um passo a mais, para que a gente suba um degrau na evolução espiritual, para que a gente consiga um pouquinho mais. Então, não vamos ficar tristes, vamos, na verdade, ficar felizes, porque é uma oportunidade. É uma oportunidade que estamos recebendo. E diante dessa situação, aquele que está decidido à prática do bem e do amor ao próximo, já tem sua linha de conduta inteiramente traçada. Porque diante dessa luta em vencer as suas dificuldades, em vencer os nossos vícios, nós precisamos associar isso ao trabalho do auxílio ao próximo, ao trabalho no bem. Porque muitos de nós às vezes falam assim, poxa vida, como eu vou trabalhar no bem, como eu vou auxiliar as outras pessoas se eu tenho tanto defeito? Se eu tenho tanto problema, se eu tenho tantas dificuldades, tantos vícios, como é que eu vou fazer alguma coisa? Mas é aí que está o nosso erro. Mais uma desculpa que nós damos para não fazermos nada, para cruzar os nossos braços e ficar se lamentando das coisas. Quando os Espíritos falam para a gente, não, é no trabalho, é no auxílio do seu irmão que você vai encontrar força e sustentação para vencer as suas dificuldades. Então, no mesmo tempo que a gente está se reformulando, se reconstruindo, se educando, se aprimorando, a gente está também trabalhando para auxiliar os outros corações. Porque nesse momento, a gente está esquecendo o nosso problema, a gente está esquecendo as nossas dificuldades, a gente está esquecendo aquele mundo nosso que a gente vive diariamente que às vezes atrapalha a gente. A gente fica tão preso nas nossas dificuldades que a gente não consegue ver outras coisas. Então, quando a gente sai desse mundo e vai auxiliar os outros, a gente já experimenta uma melhora só pelo fato de sair daquele mundo que a gente estava. Além dos recursos, porque lembrando que a gente falou no início, a gente recebe o que a gente dá. Então, se eu estou me dedicando ao meu irmão, eu estou doando o que para ele? Eu estou doando o quê? Eu estou doando tolerância, paciência, carinho, consolo. Eu estou doando isso? Então eu também estou recebendo na mesma proporção. É da lei, é automático, acontece. Então a gente precisa sair da gente para poder auxiliar os irmãos. E muitas vezes a gente sente um vazio existencial, muitas vezes a gente sente um vazio na nossa vida, é porque a gente ainda não tem a nossa linha de conduta traçada. Uma palavra-chave que ele coloca aqui, linha de conduta traçada. Porque nós vivemos a nossa vida como? Muitas vezes ao léu. Assim, sem saber o que a gente está fazendo. A gente vive a nossa vida fazendo o que a sociedade manda a gente fazer, o que os familiares falam, o que os amigos dizem, o que a mídia prega. E a gente vai vivendo. E a gente esquece de examinar o que eu estou fazendo da minha vida. Qual o objetivo? Para que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo? Então, por isso que ele fala, aquele que tem sua linha de conduta traçada no bem, já sabe o que tem que fazer. Já sabe, trabalho não vai faltar, vazio não vai existir.
Porque ele vai estar sempre encontrando a oportunidade de exercer o seu trabalho. Porque o trabalho no bem é para auxiliar a todos. Onde quer que esteja, quem quer que seja, a situação que for. Eu vou estar sempre fazendo bem, aonde eu estiver, da maneira que eu puder fazer. Então eu vou fazer o bem aonde eu estiver. Olha só que interessante. Então eu não vou faltar momentos de oportunidade para exercer esse trabalho no bem. E ele continua, que o mau emprego dessas riquezas consiste em fazer com que eles sirvam apenas à satisfação pessoal. Então, tudo que nós trazemos de potências, de recursos, seja materiais, sejam morais, ele é ruim, o emprego deles, toda vez que a gente usa para a gente satisfazer o nosso egoísmo, a satisfação pessoal, o nosso orgulho. Se eu sou inteligente, eu uso a minha inteligência só para me beneficiar, eu passo por cima dos outros e adquiro os recursos para mim. Se eu tenho um emprego, se eu tenho posse, se eu tenho recurso financeiro, eu uso só para mim, adquiro cada vez mais recurso, e esqueço do trabalho que eu devo exercer para o outro. Porque já não basta mais, a doutrina espírita esclarece para a gente, já não basta mais a gente não fazer o mal. Que às vezes a gente fala assim, não, eu trabalho, tenho uma vida ética, profissional, sou responsável, não falto com as minhas obrigações, pago as minhas contas, não faço mal a ninguém, e está tudo bem. Não, é um erro que nós cometemos. É um erro gravíssimo, principalmente para o espírita. Porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Nós somos responsáveis pelo bem que não fazemos. Se nós não fizermos o bem, nós somos responsáveis por isso. Porque cruzar os braços e ficar olhando as coisas ao nosso redor e fazer vista grossa com tudo que está acontecendo, com tantas necessidades, é negligência nossa, enquanto espíritos, enquanto almas. Então nós precisamos sair de nós mesmos e ir de encontro à dor, ir de encontro aos nossos irmãos. E o emprego das nossas riquezas é bom todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. Então, todas as vezes que eu utilizar dos meus recursos em prol do outro e que isso resultar um bem qualquer, eu estou fazendo um bom emprego. Agora, como eu vou fazer isso? Aí é de cada um. Cada um de nós deve refletir e examinar a sua vida. O que eu tenho de potência, o que eu tenho de riqueza, o que eu trago de recursos e o que eu posso oferecer para o meu irmão. O que eu já posso fazer para ele, a partir daquilo que eu tenho. Por isso que os Espíritos falam que a caridade ela pode ser exercida por qualquer um. Não tem rico, não tem pobre, é criança, é adulto, é idoso, é deficiente. Seja a pessoa que for, todos podem fazer a caridade. Na idade que for, a personalidade que for, o caráter da pessoa, seja quem for, a caridade é acessível a todos. Porque é doar aquilo que eu trago para o meu irmão. Então, se eu tenho pouco recurso, dentro daquilo ali, o que eu posso fazer, eu vou fazer. Se eu tenho muito recurso, o que eu tenho ali que eu posso fazer, eu vou fazer. Agora, o mérito da doação é de acordo com o esforço pessoal de cada um. O mérito das nossas atitudes, do nosso trabalho é individual. É de acordo com a renúncia que eu tenho que fazer, é de acordo com o esforço, o empenho que eu tenho para poder exercer aquele trabalho. Aí é de cada um. Então, o mau emprego e o bom emprego, ele vai depender da gente. E não tem como fugir dessa situação. Porque cada dia que se passa, a vida vai cobrando mais da gente. Às vezes a gente já tem uma consciência, a gente já sabe, a gente fica fugindo. A gente foge, não, deixa para depois, não, depois eu faço, não, agora não, deixa mais para frente. Aí as coisas da vida, as situações da nossa vida vão acontecendo, coisas que vão alertando a gente, olha, vamos embora, está na hora de fazer alguma coisa, está na hora de trabalhar, você já sabe, você já pode. E a gente vai fugindo, e vai fechando o cerco, e daqui a pouco a gente escolhe, né? Aí vem aquela perguntinha assim, vai me seguir agora ou daqui a milênios? Você vai escolher seguir agora comigo
Ou vai ficar aí, preso no seu mundinho inferior? É a pergunta de Jesus para nós. E o verdadeiro homem de bem pergunta a si mesmo se fez todo o bem que podia fazer ou se fez algum mal a alguém. Nós não estamos nesse esforço de se tornar um homem de bem, o verdadeiro homem de bem, segundo o Evangelho, segundo Jesus, segundo os benfeitores espirituais. Então, se eu já estou nessa proposta, se eu já estou me empenhando para me tornar um homem de bem, eu tenho que me perguntar. Assim como Santo Agostinho recomenda a nós. Assim como ele mesmo fazia quando encarnado. Todos os dias, quando ia se deitar, ele examinava a sua vida. O que ele fez? Ele passava em revista, ele olhando para trás e vendo o que fez durante a sua vida, durante aquele dia. Aí via se fez algum mal a alguém, se falou de alguma maneira que fez mal a outra pessoa, se fez todo o bem que podia fazer, se desperdiçou alguma oportunidade de ser útil a alguma pessoa. Enfim, vai fazendo a revista, para poder se autoconhecer, se autoexaminar e conseguir, vencer as suas dificuldades. E assim, nós vamos seguindo na nossa encarnação. Vamos acertar, vamos errar, vamos cair, vamos levantar. Vai ter dia que a gente vai estar super alegre, super feliz. Vai ter momento que a gente vai estar desanimado, cabisbaixo, triste, sem vontade de sair da cama. Mas a gente precisa caminhar. Não podemos deixar que as dificuldades, elas bloqueiem a nossa caminhada. Não podemos deixar que as aflições da vida tire a gente do roteiro. Não pode dominar a gente. Nós é que temos que dominar as nossas dificuldades. Nós é que temos que estar no comando dessas aflições, desses vícios, dessas dependências que nós trazemos. Porque assim nós vamos ter como seguir adiante. Porque quando a gente permite as dificuldades dominarem a gente para, a gente não consegue fazer nada. Então o emprego da riqueza é uma grande responsabilidade para a gente. Uma grande responsabilidade. Principalmente nos dias de hoje, em que nós estamos tendo acesso à doutrina espírita de uma maneira clara, de uma maneira sincera, de uma maneira simples, onde todos nós temos capacidade de entender, onde todos nós temos capacidade de absorver essas informações. Nós seremos mais cobrados do que qualquer um que convive conosco, porque nós estamos tendo acesso à doutrina, nós estamos sabendo mais um pouquinho, mesmo que seja pouco, mas a gente já está sabendo mais um pouquinho dos ensinamentos de Jesus. Então, diante das outras pessoas, nós temos uma responsabilidade maior. Não de nos acharmos melhores, de nos achar superior, não, de jeito nenhum, mas de ter uma postura e uma conduta diferente, de fazer escolhas melhores, de ter mais paciência, de ter mais compreensão, de ter mais tolerância, de dar um bom exemplo, de fazer boas escolhas. Essa é a nossa responsabilidade, porque lembra do dever. O dever é a obrigação moral, primeiramente diante de si, depois dos outros, primeiramente nós, no nosso aprimoramento, no nosso melhoramento. Depois os outros vão fazer a parte dele. E quem sabe a partir da minha mudança, o outro também não se sensibiliza e mude. Quem sabe o outro não vai identificar em mim uma postura mais harmonizada, uma postura mais tranquila, uma postura mais sincera, mais verdadeira, mais educada, mais responsável. E o outro vai observar isso e também não vai se sentir motivado a mudar, não vai se sentir também com vontade de seguir os meus exemplos. Então o emprego da riqueza é isso. Tudo que trazemos de potência, tudo que trazemos de recurso, são riquezas. Então que nós possamos estar atento à nossa encarnação, para que a gente possa fazer um bom investimento da nossa vida. Então que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e fique em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja.